Vamos ver se nós conseguimos refletir um pouco sobre Provérbios na perspectiva de conselhos que nos são dados para a vida. Eu sempre amei muito o livro de Provérbios desde a minha infância. Este livro tão especial que foi escrito por Salomão. E o capítulo 1 começa assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade ou equilíbrio, para dar aos simples prudência, para dar aos novos o conhecimento e o bom senso. O sábio ouvirá, crescerá em conhecimento, o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão escreveu 3 livros, um na sua fase mais jovem, que é o livro de Cantares de Salomão, cheio de poesias, um livro que fala sobre paixão, a paixão dele por sua amada Sulamita. Fala sobre Provérbios, este livro de sabedoria, este livro que é um misto de conhecimento com sabedoria, este livro que é reflexo da sua trajetória de vida enquanto rei do povo de Israel. Lembre-se que Salomão recebeu o reinado da parte do pai numa fase de relativa tranquilidade do povo de Deus. A pressão maior foi atribuída a Davi, as guerras, as conquistas, e quando Salomão recebeu o reino, ele já estava vivendo num período de bastante tranquilidade. E o contexto da vida de Salomão nos é dado a partir de 1 Reis. O texto diz, no capítulo 3, verso 3, que Salomão amava a Deus e andava nos estatutos de Davi, seu pai. E acontece um fato muito inusitado. A partir do verso 5, o texto de 1 Reis, capítulo 3, diz assim: Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão respondeu: De grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, o meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho para que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar ao teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem se pode numerar pela sua multidão. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto me pedisse isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. E também, até o que não pediste, te darei. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, o teu pai, também prolongarei os teus dias. Esta passagem é muito especial e ela nos serve como base para entender este livro de sabedoria. O Provérbios é um misto da experiência com os ditados populares da época, mas também com a revelação e a inspiração que veio da parte de Deus sobre a vida de Salomão, resposta de Deus à sua oração. É interessante porque nós podemos
perguntar entre nós também. Se Deus fizesse a mesma proposta a você, se Deus aparecesse a você e dissesse, pede-me o que quiseres, o que você hoje pediria a Deus? Salomão não pede que os seus dias sejam prolongados, ele não pede riquezas, e ele não pede que os seus inimigos se tornem subservientes a ele. Ele simplesmente diz, Deus, eu quero ter sabedoria para julgar este povo. Interessante, porque Deus tem uma maneira muito peculiar de agir com cada pessoa. Davi sofreu todas as pressões daquele reinado. E Salomão governou num tempo de paz e recebeu ainda sabedoria dobrada da parte de Deus. Houve muita tranquilidade no reinado de Salomão, o que Davi não teve na sua época. Às vezes as pessoas me procuram e dizem, por que é que eu sofro tanto e outras pessoas da minha família, ou amigos, ou irmãos da igreja, não sofrem tanto quanto eu? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas eu sei de uma coisa, Deus não atribui a nós, a qualquer um de nós, um peso maior do que nós podemos suportar. Paulo nos ensina isso lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Então Deus dá um peso a Davi e não dá este mesmo peso a Salomão. Isto não significa que o ministério e o trabalho e a responsabilidade depositada sobre os ombros de Salomão tenha sido menor do que de Davi. São épocas diferentes, são contextos históricos diferentes, mas há também uma ação direta de Deus sobre a vida de Salomão, como houve também uma ação direta de Deus, num outro contexto, sobre a vida de Davi. E este texto de Provérbios, este capítulo de Provérbios, 31 capítulos, falam sobre sabedoria e instrução, ou sabedoria e conhecimento. Elas são diferentes. Uma coisa é você ter sabedoria e outra coisa é você ter instrução. Há pessoas que não tiveram muita instrução e há pessoas que não tiveram sabedoria. Às vezes uma pessoa tem acesso ao conhecimento e ela tem um nível bom do seu desenvolvimento intelectual, do seu nível de aprendizado, mas não é sábia. Ao mesmo tempo que nós conhecemos pessoas que são sábias e não tiveram acesso à instrução, à educação formal. A instrução é a apreensão do conhecimento. Ela vem através das informações que andam ao redor de nós, que transitam na nossa realidade, no nosso contexto de vida. Seja a instrução formal, advinda de uma sala de aula, seja a conversa de um pai com o filho, ou seja, qualquer outra forma de aprendermos, a instrução vem através dessas informações que estão aqui ao nosso redor, no nosso próprio contexto de vida. E no verso 8, aqui do primeiro capítulo de Provérbios, Salomão diz que a instrução vem através do ouvir. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. A instrução vem através desse processo de ouvir, de entender o que nos é dito. Já a sabedoria não. A sabedoria nos remete a um outro contexto, porque ela é uma somatória. Ela é a somatória da instrução, do conhecimento adquirido, mas também do temor a Deus e das experiências que nós vivemos no dia a dia. E Salomão diz aqui do verso 10 até o verso 15, que quando nós adquirimos a sabedoria, ela gera prudência dentro de nós. Ou seja, ela faz com que a gente perceba o mal antes que ele nos ataque. É como se você estivesse dentro do carro parado e pelos espelhos retrovisores você percebesse a presença de uma pessoa suspeita que está vindo na sua direção e antes que ela chegue próximo ao ponto de te abordar, você tem tempo suficiente para dar partida e escapar daquele lugar e fugir daquele lugar. Veja o que Salomão diz: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceitem. Se eles disserem, vem conosco, vamos às tocaias de sangue, embosquemo-nos o inocente sem motivo.
Tragamos vivo, como a sepultura, inteiros, aqueles que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos todas as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé dessas veredas, porque os seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Assim são as veredas de todo aquele que se utiliza da cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Não é interessante isso? Que quando você tem sabedoria, você se torna uma pessoa mais prudente, mais fácil de perceber aqueles que estão próximos de você, porque às vezes a gente acha que o indivíduo ruim é só o mau elemento. E às vezes não é só um mau elemento. Às vezes um bom amigo pode ter uma péssima influência sobre a sua vida. Às vezes, uma pessoa que você admira demais pode ser exatamente aquela pessoa que vai fazer com que você se desvie do caminho de Deus. Por isso, uma pessoa só pode desenvolver prudência se de fato tiver desenvolvido a sabedoria de Deus sobre a sua vida. A prudência é uma qualidade da parte de Deus. E uma qualidade que vem quando você aprende a ouvir, quando você tem humildade suficiente para acatar um conselho, ou quando você busca o conhecimento que vem da parte de pessoas que vão nos ajudar a compreender esta vida, ou também o conhecimento que vem exclusivamente da parte de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje é: você ama a sabedoria de Deus? Porque se Deus aparecesse para você hoje e fizesse a mesma pergunta que fez a Salomão, você teria a mesma resposta. Você diria: Deus, eu não quero ter influência. Deus, eu não estou preocupado aqui em ter dinheiro para dar uma vida confortável para minha família. Ou eu não quero uma posição de destaque. Ou eu não quero que os meus projetos humanos todos deem certo. O que eu mais quero é ser sábio. O que eu mais quero é ter essa sabedoria que vem do céu sobre a minha vida. Você responderia isso? Outra pergunta que nós podemos fazer nesse primeiro momento, olhando para esse livro de Provérbios, é: você é uma pessoa que ouve com facilidade? Você acata instruções? Porque a nossa geração é marcada de gente que não quer ouvir, quer falar. Você começa a abordar uma pessoa, ela nem ouviu o que você está dizendo, ela já interrompe você e já tem uma intervenção na sua fala, e todo mundo quer manifestar a sua opinião e o que pensa e o que acha das circunstâncias, da vida, quer fazer sua própria interpretação dos fatos históricos, quer propor a sua própria filosofia. E ouvir? Você sabe ouvir? Você desenvolveu habilidade de ouvir? Ou você é uma pessoa que está sempre falando? Você sempre quer dizer alguma coisa, você sempre quer ensinar alguém? Você é paciente para ouvir alguém que conversa com você até o fim? Deixar que essa pessoa expresse, ainda que o que ela esteja dizendo talvez doa no seu coração? Você é capaz de ouvir até o fim e só responder depois de passar um tempo refletindo sobre o que você ouviu? Porque, meus queridos, se nós não aprendermos a ouvir, jamais desenvolveremos a sabedoria e jamais amaremos o conhecimento. A sabedoria e o conhecimento serão dados a nós, e para adquirir essas duas qualidades que vêm da parte de Deus, vamos ter que desenvolver bem os nossos ouvidos. Tiago diz: todo homem, pois, seja tardio para falar, tardio para se irar, mas seja pronto para ouvir. Então vamos nos lembrar disso. E no nosso próximo encontro vamos continuar extraindo deste livro alguns conselhos sábios para a nossa própria vida.